Então, explicando a parte do código, iniciando pela parte de importação das bibliotecas, as bibliotecas padrão que a gente usa para fazer a análise de dados o Pandas, o NumPy, o Seaborn e o Matplotlib para apresentação de alguns gráficos. A primeira coisa que a gente faz para começar o tratamento é importando a base da StockX. Ela tá zipada, mas o Pandas ele lê se ele tiver como CSV, e dentro dela tá um CSV com um separador. Aqui eu peço para mostrar as informações contidas, né, para mim poder ter uma visualização dos dados que eu vou tratar. Aí eu olho o tipo de dado do dataset, como eu sei que o treinamento de máquina não vai trabalhar em cima de dados do tipo object ou string, eu começo um tratamento para mudar esse tipo de dado. Aqui a primeira coisa que eu faço é tirar os cifrões que estão nos números que são referentes ao valor de venda, e depois eu transformo eles em int64 para eles darem números inteiros. Todos os números ali não são float, eles têm um valor fixo sem número quebrado, por isso que ele está virando inteiro. Aqui é para remover todos os traços e manter somente o nome de tênis, porque aqui a gente pode ver que os nomes de tênis eles têm traços, e eu quero eles só com nome para poder melhor, para eles virarem uma categoria depois. E aí eu uso o replace e o string, né? Eu pego todo o data frame de uma vez para poder retirar todo o arquivo. E aí eu olho os dados de novo e a gente já consegue ver uma transformação aqui no nome, no sneaker name, no sale price, no retail price, que eles viraram números e strings. Aí agora eu tenho que tratar essa data. A data aqui ela tá nesse formato, só que eu não quero esse formato e eu transformo ele em ano, mês e dia. E aí isso para depois, no próximo tratamento, né? Aqui ele virou date time, mas no próximo tratamento eu transformo isso numa string. Aí eu retiro os traços dessas strings, como tá aqui, e e aí dessa string eu transformo ela em um número para ele se transformar nesse formato, que fica mais fácil, né? Como eu não posso tratar dados não numéricos na regressão linear, aqui eu transformo em regressão linear, eu transformo em numérico para virar uma regressão linear, assim como ele vira como se fosse uma categoria. E aí nas partes onde tem string eu transformo ela no tipo de categoria para a gente poder futuramente transformar isso em um número para poder ser processado também pelo aprendizado de máquina. Agora, todos os números que não estavam tratados, eles se tornaram ou números ou categorias, tanto inteiro como float. E aqui é o resultado final do data frame. Agora eu tenho ele completamente tratado e de forma viável para eu poder fazer uma aprendizagem de máquina. Aqui, como eu disse ali no anterior, que eu ia transformar eles em códigos para poder transformar eles em inteiros para poder virar código e poder fazer, né, o treinamento de máquina. Aí eu faço aqui eu crio a correlação entre as variáveis numéricas, e ele deu esse erro aqui porque ainda tem, eu não tirei o que estava escrito como string ainda, porque eu vou tirar mais pra frente, mas pode ser dispensável. E aí aqui, né, no order price, no sale price, no retail price, todos eles agora que estavam como número, que estavam como string e como número e que não dava para ser utilizado no formato object para poder fazer o treinamento da regressão, agora estão em número e eles têm correlações. Aí eu já consigo ver. E aí, para ficar mais claro, eu faço um heatmap dele aqui para poder entender melhor qual é a correlação entre eles por meio de uma visualização gráfica.
E aí eu parto para a parte de análise, que aí eu faço um histograma do gráfico e eu consigo ver diversas informações gerais aqui do dado, dos dados que eu tenho ali. Aí eu crio um gráfico das quantidades de tênis usando o Seaborn só para ter a utilização dele com os nomes do tênis e as quantidades. Aqui a gente já tinha feito uma análise de que a maioria que foi comprada é Adidas, não Nike. Inclusive o Easy Boost, que é um tênis que tem um peso de hype muito forte lá fora. E aí aqui eu vou fazer a primeira visualização de médias para entender como é que tá os gráficos e se eles têm outliers. Aí aqui a gente pode ver que tem diversos outliers e aí eu faço boxplot para poder identificar como é que tava essas três colunas, né? Que é sale price, retail price e o shoe size. O preço de venda, o preço inicial de venda e o tamanho do sapato. Aí depois eu faço uma cópia desses dados para outro data frame para eu poder manter o anterior tratado. E aí eu uso um método de interquartil com a função para ele poder identificar os outliers e remover eles de dentro daquele data frame de data frame cópia. E aí é que eu uso. É uma fórmula bem conhecida para remover data frame usando pandas. E aí no final, na realidade é um loop que vai rodar em cima daquele seu price, verificando o que tem lá. E aí eu uso a estratégia é, estatística de encontrar os interquartis. E aí eu troco, né, o que está no máximo, depois do máximo, né? Depois do limite ali das barreiras mínima e máxima e troco eles por formato NaN, né, que not a number, só para ele ficar nulo. E aí nisso eu consigo ver quantos outliers tinha dentro da base de quase 1 milhão de dados e depois disso eu tiro todos esses outliers para poder ficar totalmente tratado para poder jogar dentro do aprendizado de máquina para poder fazer o treinamento. Aí aqui eu apresento, né? Tem uma diferença aqui entre o que estava antes e o que está agora. Agora a gente tem menos outliers na parte que a gente na nossa variável de entrada. E aí eu entro com a parte de normalização. Eu normalizo três variáveis que são o nome do sapato, a marca e a região de compra, que foram três que eu mantive e transformei em categorias. E aí eu começo a parte de separação de dados para poder fazer a entrada de dados no, no algoritmo de aprendizado. Eu pego o seu price como uma variável x de entrada e as outras como variável de treinamento, tirando as que estavam como string. E aí aqui eu coloco dentro do modelo para ele poder fazer o treinamento utilizando a divisão entre treino e teste, pegando 80% para treino e 20% para teste. Aí depois eu jogo esse modelo que foi treinado dentro de uma regressão linear. E aí eu peço para ele predizer. Aí aqui a gente tem os valores de predição de como é que vai ser a saída de dados depois do treinamento. E aí a gente entra na parte de intercept, coef, para a gente poder ver dados mais informacionais da parte do treinamento, de como é que foi a análise que o aprendizado de máquina fez. E por fim as validações, que a gente tem o score, né, o R2 aqui, que ele é o mais utilizado para poder medir a precisão de um modelo de regressão linear. E por fim a gente olha os erros e a precisão que nosso modelo tinha nessas últimas duas partes aqui.